Entrevista, minha família enriqueceu com a escravidão. É esse site aqui, Reset, que tá lá dentro do UOL. Fundadora da Rádio Novelo e casada com João Moreira Salles, Branca Viana, conta por que decidiu expor o passado escravocrata, do seu próprio tataravô. Vamos entender aqui. Entrevista feita pela Vanessa Haddad. De uma carreira como intérprete profissional e professora universitária, aos 56 anos, Branca Viana deu uma guinada ao fundar em 2019 a Rádio Novelo. Hoje é a maior produtora de podcasts jornalísticos em estilo narrativo do país e uma das pioneiras na profissionalização do formato aqui. Galera da Half Def, um monte de gente fica puto provavelmente lendo isso aqui, né? Porque tem mais gente no cenário. Casada com um dos homens mais ricos do Brasil, o documentarista e ex-acionista do Itaú Unibanco, João Moreira Salles, ela também é nascida de uma família de elite do Rio de Janeiro com raízes em Minas Gerais. Da investigação dessa origem por historiadores, nasceram no ano passado 2 episódios do podcast Rádio Novelo Apresenta, Mexer no Vespeiro e O Visconde, que trazem à tona o passado escravocrata da família dela. Seu tataravô, o Visconde do Rio Preto, foi um homem riquíssimo que chegou a ter mais de 10 fazendas de café, movidas à mão de obra escrava no interior mineiro. Ao morrer, o Visconde deixou como herança nada menos do que 1.280 pessoas escravizadas. Viana quis revisitar o passado com um objetivo claro em mente, refletir em família, mas também provocar uma reflexão em outras famílias da elite econômica, política e intelectual do país. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu sou filho, meu pai vem de origem dos escravos, né? Eu acho muito curioso essa galera rica buscando meio que numa jornada de redenção, né? Mas vamos continuar lendo aqui que é interessante. Viana quis revisitar o passado com o objetivo claro em mente, refletir em família e a reflexão das outras famílias de elite econômica, né? A ideia de que é ok você enriquecer com trabalho escravo e se beneficiar disso por 100 anos, 150 anos, incomoda bastante e é algo que precisa ser questionado, diz ela em entrevista ao Reset. Existe uma linha que conecta a escravidão e as atitudes das pessoas brancas hoje em dia no Brasil, especialmente as pessoas brancas de elite. É nossa responsabilidade lidar com essa questão. A seguir, os principais trechos da entrevista. Aí pergunta o Reset. Você, sua irmã e sua prima encomendaram a 2 historiadores uma pesquisa sobre a origem da fortuna do tataravô de vocês, o Visconde do Rio Preto. Por quê? A gente sempre soube da origem da fortuna dele, passávamos as férias na fazenda do meu avô, que é descendente do Visconde do Rio Preto. Nessa fazenda que foi construída depois da abolição por uma filha dele, mas que vem da mesma fortuna, em cima do piano tinha um quadro enorme, com ele vestido com um fardão e uma espada na cintura. Sempre soubemos que ele plantava café, que era um homem muito, muito rico e que teve muitas fazendas. Também sabíamos que ele tinha muitos escravos, mas nunca paramos para pensar no que isso significa hoje em dia. O estopim para começarmos a nos questionar foi a campanha de Trump. Levamos um susto. Como alguém podia falar abertamente coisas tão racistas, xenófobas, machistas, agressivas, violentas e ofensivas? Começamos a questionar o que sabíamos sobre o nosso passado e o que o resto da família pensava. Será que alguém tinha parado para pensar que viemos dessa origem escravocrata horrorosa, de um homem que escravizou tantas pessoas e que possivelmente foi traficante de escravos? Nunca tínhamos visto uma família vinda dessa herança escravocrata falando publicamente sobre isso. E mais importante, o que a gente pode fazer para trazer esse assunto à tona? Como é que começou? Na infância, quando íamos a cavalo visitar a Fazenda do Paraíso, que foi onde ele morou e morreu, todos nós tínhamos visto um livro dos escravos. Era um livro grande, de capa de couro, bem velho, escrito à mão, onde tinha o registro das pessoas escravizadas da fazenda, com detalhes das vidas dessas pessoas e a profissão de cada uma delas. Algumas vezes com a origem de que a região da África a pessoa tinha vindo, se ela era casada, se não era, quantos filhos ela tinha, se tinha sido vendido, se tinha sido comprado, um livro que tinha impressionado a família toda. E se conseguíssemos achá-lo, como há poucos registros dos escravizados no Brasil, talvez fosse útil para pesquisadores, quem sabe para historiadores,
pudessem achar outros documentos sobre os escravizados para torná-los disponíveis para descendentes de quem tem a pesquisa sobre a escravidão no Brasil? Uma das vantagens de você vir de uma família como a minha é que você sabe de onde veio. Eu tenho uma árvore genealógica inteira. É muito diferente das pessoas que são descendentes de escravizados do Brasil. Sabe quem é descendente de escravizado, gente? Eu. Minha avó era analfabeta, inclusive. E a gente não tem tantos registros quanto a família das pessoas que escravizaram, né? É muito diferente de pessoas que são descendentes escravizados do Brasil, que muitas vezes não sabem, ou sabem até a avó, muitas vezes até a bisavó, mas dali não passa. Como isso foi recebido por outras pessoas da família? A minha família é muito progressista de modo geral, mas mesmo assim havia um certo mito do Visconde do Rio Preto como sendo um grande homem de negócios, de visão, que tinha modernizado muita região de Valença, onde as fazendas dele ficavam. De que era normal ter pessoas escravizadas naquela época. Não nos interessava ficar condenando hoje em dia as pessoas daquela época. A ideia era pensar como isso afeta as atitudes de pessoas como nós, que temos com relação às pessoas mais pobres, às pessoas não brancas. Existe uma linha que conecta a escravidão e as atitudes das pessoas brancas hoje em dia no Brasil, especialmente as pessoas brancas de elite. Mas acho que as pessoas brancas de um modo geral, em relação às pessoas que não são brancas, sejam indígenas, sejam negras. A ideia de que é ok você enriquecer com o trabalho escravo e se beneficiar com isso sem 150 anos incomoda bastante e é algo que precisa ser questionado. Todo mundo na família deu entrevistas para a pesquisa e gostou muito do resultado, causou um debate bacana na família. De alguma forma é uma dor para você? Não gosto de dizer que seja uma dor ou um sofrimento, porque eu me beneficiei, entende? É desagradável, me incomoda, mas não fui eu que sofri. Outra coisa que não sinto é culpa. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Culpa eu só posso sentir por algo que eu fiz. Responsabilidade eu posso sentir por algo que outra pessoa tenha feito, especialmente uma pessoa da minha família. Às vezes eu acho que muito do racismo estrutural que a gente tem é por falta de pessoas com culpa, tá, gente? Desculpa se soa ressentido aí o que eu vou falar, mas eu acho que é um pouco isso, entendeu? Também é um sinal de privilégio ela poder falar isso numa entrevista para um site do UOL, né? Sendo que ela teve antepassados que escravizaram outras pessoas. É muito cômodo ela falar isso em culpa, né? Nossa responsabilidade como pessoas brancas no Brasil, sejam pessoas que vêm de herança escravocrata, sejam pessoas da imigração mais recente que tenham se beneficiado de programas de governo e que não foram estendidos aos escravizados quando a escravidão foi abolida, é lidar com essa questão. Nós brancos temos que conversar sobre isso, entender o mal que a gente causa. O Brasil é um país bastante racista e o racismo acontece todo dia. Temos que prestar atenção no sofrimento dos outros, no racismo que é perpetrado por pessoas como nós, contra pessoas que não são brancas. Quando vocês levaram essa história a público, o podcast Rádio Novelo Apresenta, a ideia foi provocar a reflexão em outras pessoas, em posição semelhante à de vocês? Gostaria muito de ver outras pessoas como nós falando sobre isso, mas é importante que as pessoas entendam que não é uma tentativa de culpabilizar ninguém. Não se trata de dizer, olha, você é culpado pela escravidão e você é culpado por todo o racismo no Brasil e você vai ser culpado por reparar todo o problema do racismo no Brasil porque seu antepassado teve escravos em 1830. Eu acho que você tem um pouco de culpa sim, mas tudo bem. Precisamos de uma discussão sobre racismo, sobre meios de eliminar ou de pelo menos amenizar. Olha, quando ela fala ao menos amenizar, você já vê aí o discurso da elite, né? Os efeitos do racismo na vida das pessoas é admitir que ele existe, admitir que mesmo que as pessoas são conscientes e tentam não cometer atos de racismo, fazem coisas racistas sem querer, como fazemos coisas machistas também. Estamos numa sociedade machista, homofóbica e racista, e todos nós estamos sujeitos a isso, mesmo consciente, a gente erra. Quando se pensa em pessoas em posição de poder econômico na nossa sociedade, você acha particularmente importante que haja essa reflexão para que mudanças estruturais aconteçam? Eu acho fundamental. Falar publicamente sobre o assunto é difícil para a gente, é difícil para qualquer pessoa que esteja nessa posição, é difícil para as pessoas que vão ouvir, difícil para as pessoas que são descendentes de escravizados do Brasil, muito difícil, muito difícil. Recebi muitas mensagens, tanto em rede social quanto em e-mails longos e refletidos, falando sobre o sofrimento causado pelo que falamos no podcast. De descendentes de escravizados? Sim.
Então, né, doutora, vocês têm culpa. Falando da dificuldade que foi ouvir esse episódio, sabe? Mas, por isso mesmo, eu acho que temos que falar mais sobre isso, eu e como a minha família tem muitas outras. Recebi muitas mensagens de amigos meus que eu não sabia que tinham passado escravocrata dizendo: olha, eu ouvi a tua história e eu sou descendente de fulano das quantas, que era um crápula horroroso, que fez isso, que fez aquilo, e a família toda sabe, mas a gente acha que ele foi um grande estadista. São histórias muito parecidas. Regina Selle, bom dia, Pedrinho, bom dia a todos. Bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Rolou um Me Too meio que às avestas. O Me Too do herdeiro do escravocrata. E as pessoas dizendo: eu sempre soube, nunca parei para pensar, pessoas que eu conheço e nunca tínhamos conversado a respeito. Só isso já é uma coisa incrível. Eu achava que isso fazia tão parte da minha história que eu nunca questionei. A maioria das pessoas que tem esse tipo de história tem lembranças físicas desse passado, tem praia, tem prata, tem joias, tem casa e tem louças. Mesmo que a fortuna não tenha perdurado, existem essas lembranças físicas, que é o caso da minha família. Depois dele, ninguém mais trabalhou na vida, todo mundo foi vivendo do dinheiro desse cara e, obviamente, acabou. A minha avó dizia: estou gastando a herança de vocês. Ela foi a última pessoa que herdou bastante dinheiro, mas ela nasceu no princípio do século XX, então o dinheiro desse homem durou várias gerações. Quando se começa a conversar sobre o racismo, a gente começa a ver o racismo acontecendo à sua volta o tempo todo. Você não consegue desver. Na Inglaterra, várias coisas super interessantes acontecendo. A equipe do jornal The Guardian foi pesquisar sobre seus fundadores e descobrir que todos se beneficiaram da escravidão. Eram todos comerciantes de algodão plantado nas colônias do Caribe. Muitos tinham plantações no sul dos Estados Unidos e eram super liberais e progressistas para a época. Então contrataram historiadores independentes e fizeram uma pesquisa muito bacana e muitas reportagens a respeito. Fizeram um podcast super bom sobre essa história. É uma experiência institucional muito interessante que poderia ser seguida, por exemplo, pelo Banco do Brasil e por várias outras instituições brasileiras. Bem diferente de Portugal, né? A gente não achou nada de Portugal. Achamos aquela moça que foi entrevistada no podcast e ela diz que é a única iniciativa dessas em Portugal. Ela explica que em Portugal, por exemplo, não existe censo por raça. Eles não sabem quantas pessoas negras tem em Portugal e essa é uma maneira de você não criar políticas públicas. Não tem como criar política pública para algo que você não sabe se existe. No Brasil, as políticas públicas com relação à raça podem ser implementadas com base em dados, o que é totalmente fundamental. Eu fiquei frustrado ao ouvir o podcast porque, no fim das contas, os pesquisadores não conseguem encontrar o tal livro dos escravos da fazenda do Visconde. A gente queria muito ter achado esse livro, ele virou uma espécie de símbolo, mas a gente não sabe o nível de detalhamento que ele tem, se seria útil ou não. Algo que me impressionou muito foi a informação de que o inventário da herança do Visconde apontou que ele deixou 1.280 pessoas escravizadas. Nunca tinha parado para refletir que, naquela época, alguém morria e deixava para outras pessoas como herança. É uma coisa óbvia, né? Só que a gente nunca parou para pensar. Era a posse, né? Deixava os imóveis, a casa, o gado e deixava as pessoas. Para eles era igual. E eu acho que ele, ao longo da vida, deve ter tido mais. Um sujeito com 10, 12 fazendas produtivas, com uma mão de obra escrava muito intensa, vendeu e comprou. Se ele deixou de importar pessoas da África, eu não sei, mas ele certamente comercializou dentro do Brasil. Vocês não conseguiram descobrir se ele traficou escravos negros? Não conseguimos. A gente pode dizer que ele, entre aspas, comercializou. O sujeito morre com 1.280 escravos, passou a vida inteira comprando e vendendo. Você diz que uma pessoa, e eu acho que isso é importante, é um grande homem de negócios, sendo que a mão de obra dele não só era de graça, como a própria mão de obra era uma mercadoria que dava lucro, que podia ser usada como lastro de empréstimo. Isso não faz dele um grande homem de negócios. A escravidão existe desde sempre na humanidade, não com esse viés de raça, que é todo um horror, muito pior do que causa a ideia de uma raça inferior que pode ser escravizada. Até hoje no Brasil, vemos casos de trabalho análogo à escravidão. Quem faz isso desumaniza as pessoas que estão trabalhando porque não quer pagar um salário, não quer ter que pagar o imposto trabalhista, não quer ter custo com mão de obra. Quer essa mão de obra de graça para ter mais lucro, é muito perverso.
Interessante entrevista, né? Dá pra ver também os laços elitistas da moça. O radionovela é muito bom, de fato, mas interessante aí como... Quando ela fala eu não sinto culpa, eu acho simbólico, né? Olha só, deixa eu ver